Meus amigos, vem aí mais uma decisão de campeonato carioca entre Flamengo e Fluminense. É a quinta vez que as duas equipes vão decidir o campeonato carioca nos últimos 9 anos. E eu trouxe números para vocês para mostrar que a chavinha do Fla-Flu mudou. Se entre 2015 e 2020 só deu Flamengo, de 2021 para cá, o Fluminense provocou uma verdadeira revolução nos clássicos. Eu vou explicar tudo isso, vou detalhar tudo isso para você logo depois da vinheta. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e antes de começar o vídeo, tenho que pedir para você fazer a sua inscrição. Tô precisando de inscritos, gente. Vamos lá, você está assistindo o vídeo, não está se inscrevendo? Faça aí a sua inscrição, dê essa moral pra gente, tá certo? Nos ajude a crescer, deixe também o seu like, deixe o seu comentário e, se puder, compartilhe este vídeo com outros amigos. Pessoal, vamos falar então da decisão do Campeonato Carioca. Primeiro jogo é neste sábado, 8h30 da noite no Maracanã. Quase todos os ingressos vendidos, restam apenas poucas entradas para o setor sul, setor destinado à torcida do Fluminense. E para o segundo jogo, no outro domingo, domingo de Páscoa, dia 9, às 6 horas da tarde, ingressos esgotados. Parece que ainda tem alguma entrada ainda para o setor norte, o setor do Flamengo, mas os setores misto e também setor sul, que é do Fluminense, totalmente esgotados. A torcida do Fluminense comprou mais ingressos, a venda foi aberta prioritariamente para os sócios fizeram a sua parte, compraram. Então a gente vai ter um Fla-Flu no segundo jogo com maioria da torcida do Fluminense, algo que a gente não vê há muitos anos. Há muitos anos a gente não vê a torcida do Fluminense ser maioria em um Fla-Flu. E isso tem muito a ver com o assunto desse vídeo. É que a chave desse Fla-Flu mudou. E no Fla-Flu, desde 2015 para cá, a gente tem visto, a partir dos últimos 3 anos, né, uma grande mudança aí nas estatísticas dos Fla-Flus. E eu vou trazer isso para vocês. Antes, eu queria fazer aqui uma observação. O Fluminense, durante muitos anos, né, de 1999 ainda, de 1999 até 2014, o Fluminense contou com o patrocínio da Unimed. Patrocínio, durante muitos anos, muito forte. Começou devagar, foi aumentando gradativamente. E, por outro lado, o Flamengo passando por muitos perrengues financeiros. Em 2012, começa a haver uma mudança no perfil econômico, né, das duas equipes. O Fluminense ainda com a Unimed, mas o Flamengo passa a receber um valor muito maior do que os outros de cota de TV, né, a cota de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo, em 2012, ele pula de 36 milhões de reais, a cota de TV, para 110 milhões, enquanto que o Fluminense ele passa de 20 para 45. Então, já em 2012, o Flamengo passa a receber mais do que o dobro do que o Fluminense recebia. A cota de transmissão do Flamengo em 2012 era maior do que o valor que o Fluminense recebia, por exemplo, da Unimed. E aí, com o passar dos anos, o Flamengo, todos os anos recebendo muito mais do que os outros, o Flamengo começou a se acertar. E começou, claro, também a gerar mais receita, né, outras receitas. Em 2015, o Fluminense perde o patrocínio da Unimed. Ainda tenta se manter, mas em 2016 as coisas começam a mudar, né? O Fluminense passa a ter times com jogadores medianos, jogadores contratados em clubes da segunda divisão do Campeonato Paulista, da terceira divisão do Campeonato Paulista, jogadores em fim de carreira, enfim, a gente sabe de tudo que aconteceu. E, por outro lado, o Flamengo passa a crescer economicamente, porque em 2016, a cota de TV do Flamengo, que já era alta, de 110, passa para 170 milhões. E a cota do Fluminense, que era de 45, passa para 60. Ou seja, em 2016, o Flamengo passa a receber 110 milhões a mais do que o Fluminense de cota de TV. Aí quando a gente soma, né, as administrações ruins que o Fluminense teve
com uma boa administração que o Flamengo teve com o Bandeira de Melo, os dois times fazem assim, ó. Né? O Fluminense assim e o Flamengo assim. Foi o que aconteceu. E aí eu fiz um balanço aqui dos duelos entre Flamengo e Fluminense entre 2015 e 2020, porque a partir de 2021 a coisa começa a mudar. Entre 2015 e 2020, Flamengo e Fluminense se enfrentaram 30 vezes. Nesses 30 jogos, o Flamengo venceu 15, venceu a metade dos jogos. O Fluminense venceu apenas 5 vezes e houve outros 10 empates. O Flamengo teve 61% de aproveitamento entre 2015 e 2020. Agora, reparem que para o Flamengo construir essa hegemonia foram precisos 6 anos entre 2015 e 2020. O Fluminense chegou a ficar um período de 9 partidas sem ganhar do Flamengo. Mas observem que nesse período, apesar do Flamengo ter tido 15 vitórias, houve 10 empates. E eu posso recordar aqui de inúmeros empates em que o Fluminense, mesmo com um time inferior, jogou melhor e merecia vencer o Flamengo. Para mim, o exemplo maior é aquele empate na Copa Sul-Americana em 2018, aliás, em 2017, né? 2017, em que o Fluminense vencia o jogo por 3-1 e acaba sofrendo um empate nos minutos finais, empate que classificou o Flamengo para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Fluminense jogou mais do que o Flamengo, foi melhor do que o Flamengo, merecia vencer, mas não soube segurar o resultado. Então, assim, mas reparem, foram 6 anos para o Flamengo construir essa hegemonia com um percentual de 61% de aproveitamento sobre o Fluminense. E aí a gente inclui aquele ano do Flamengo de 2019 em que o Flamengo ganhou tudo, né? E nesse período houve uma final de Carioca, que foi em 2017, vencida também pelo Flamengo. O Flamengo venceu os 2 jogos. A partir de 2021, a chave mudou. O Fluminense virou o jogo, totalmente. Virou e passou a dominar o Flamengo nos clássicos. Nos últimos 12 jogos entre Flamengo e Fluminense, no período entre 2021 e 2023, né, e o último Fla-Flu, que o Fluminense ganhou a última rodada da Taça Guanabara, 12 jogos, com 8 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 derrotas apenas. Aproveitamento de 72%. Então, reparem, o Flamengo precisou de 6 anos para construir um ótimo aproveitamento em cima do Fluminense, com 15 vitórias, né, e 61% de aproveitamento. Em apenas 3, o Fluminense superou esse aproveitamento do Flamengo, com 72%. Em 2021, quando o Flamengo é campeão, ele vence exatamente no momento em que estava começando a virar a chave. O Fluminense vinha de 2 vitórias seguidas sobre o Flamengo, uma no Brasileiro e a outra no Campeonato Carioca. Porque o Carioca de 2021 ele começou muito depois, porque o Brasileiro de 2020, né, ele atrasou um pouco por causa da pandemia, né, que começou em 2020. Então, assim, em 2021 o Flamengo ganha esse título, vence o jogo por 3-1 e depois o Flamengo só volta a vencer o Fluminense no Brasileirão de 2022, aquela vitória por 2-1 de virada em que o Fluminense foi melhor e o goleiro do Flamengo fechou o gol. Você se lembra desse jogo? Ano passado, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Então, assim, a gente observa que o Fluminense hoje ele tem um time melhor, mais bem estruturado, com os salários em dia. É verdade que ainda existem algumas pendências, mas naquele período em que o Flamengo dominou, os salários ficavam 3 meses atrasados, 4 meses atrasados. Enfim, né, o mês dos jogadores durava 120 dias. Então, assim, houve uma mudança de planejamento, de estrutura, de salários em dia, de bons jogadores. Ainda existem falhas? Existem, várias, né? A gente pode apontar aqui várias. Mas eu acho que o saldo maior, o saldo é positivo. E a torcida entendeu isso. Tanto é que comprou rapidamente os ingressos que estavam disponíveis para o segundo jogo, né? E vai fazer
uma grande festa na segunda partida, vai lotar o Maracanã, vai ser maioria no Maracanã na segunda partida. E a gente observa também que essa chavinha mudou pela postura da imprensa. A imprensa, até bem pouco tempo atrás, todos os Fla-Flus, quando iam fazer palpites para o jogo, a maioria dizia que ia dar vitória do Flamengo. Hoje não. Hoje, se você perguntar para 10 jornalistas, eu acredito que a maioria vai dizer que o Fluminense tem um pequeno favoritismo para a decisão. Agora, favoritismo ganha jogo? Não. Estatística ganha jogo? Não. O que ganha jogo é entrar em campo, né, fazer o seu bom futebol, que é o que o Fluminense sabe fazer. Então o Fluminense tem que jogar bola, esquecer estatística, esquecer número e jogar bola. O Fluminense sabe jogar bola. Uma curiosidade, a última vez que o Fluminense foi bicampeão carioca, e a gente pode ser bicampeão agora, foi em 83 e 84, depois de 85 a gente conquistou o tri. Mas em 83 e 84, os jogos que ficaram marcados foram os Fla-Flus, porque o regulamento era diferente, né? O regulamento era um triangular entre Bangu, Fluminense e Flamengo em 83 e outro triangular entre Fluminense, Flamengo e Vasco em 84. Em 83, o Fluminense só foi campeão, aliás, o Fluminense foi campeão, né? Sem estar em campo. Porque o Fluminense fez a primeira rodada, empatou com o Bangu, na segunda rodada vence o Flamengo com um gol no finalzinho, que foi o gol do Assis, e na terceira rodada o Flamengo acaba derrotando o Bangu e tira a chance do Bangu fazer um jogo extra contra o Fluminense. Então o Fluminense ele foi campeão sem estar em campo, mas para nós torcedores, o que ficou marcado foi o gol do Assis, que é como se fosse o gol do título. Foi, na verdade, né, o gol do título sobre o Flamengo em 83. Não foi a final, mas foi sobre o Flamengo que a gente conquistou a vitória do título. Em 84, o Fluminense vence o Vasco no primeiro jogo por 2-0, o Flamengo vence também o Vasco, só que por 1-0, e aí os dois times vão para a final, Flamengo e Fluminense, né, para o jogo decisivo, com a vantagem do Fluminense no saldo de gols. O Fluminense então vence o jogo, também com um gol de Assis, e foi bicampeão carioca. E o ano passado, a gente foi campeão carioca, em cima do Flamengo, e agora podemos ser bicampeões cariocas em cima do Flamengo. Então, se a gente for levar ao pé da letra, não seriam dois bicampeonatos em cima do Flamengo. Mas, se a gente levar em consideração que o jogo do título de 83, que deu o título ao Fluminense, né, foi a vitória sobre o Flamengo, e depois pega o jogo final de 84, seriam também 2 bicampeonatos sobre o Flamengo. Então, uma coincidência, o Fluminense pode voltar a ser bicampeão carioca agora, em 2023, novamente sobre o Flamengo. Meus amigos, uma boa final para todos nós. A gente volta, ainda hoje, com mais vídeo, conto com a presença de vocês. Boa sexta-feira para todo mundo. E amanhã é aquele dia que como diria o Luiz Roberto, narrador, né, é o dia que a razão não explica. Eu já tô no clima do Fla-Flu, tenho que trabalhar cantando música do Fluminense dentro do carro. As pessoas olham pra mim, não entendem nada, eu continuo cantando. E um detalhe, né, eu tenho problemas cardíacos, já fiz 2 cirurgias cardíacas, apesar de ter só 46 anos, vou fazer 47 no próximo domingo agora, dia 2, apesar de ter só 46 anos, já fiz 2 cirurgias cardíacas. Então eu tenho que me segurar, porque a pressão nesse sábado vai estar lá em cima. Mas vamos que vamos, Flusão, vamos que vamos. Um abraço, gente.